Vamos agora com a nossa analista de política, Basília Rodrigues, que está neste momento com o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Então, eu já lhe passo a palavra, Basília, para você começar a entrevista e já agradeço, evidentemente, a presença do nosso entrevistado. Oi, Elisa, muito obrigada. Obrigada também aqui ao ministro Wagner Rosário. A gente está na casa do ministro da Controladoria Geral da União, que é um órgão que cuida de auditorias, fiscalizações internas, né? Os funcionários costumam dizer que é um órgão anticorrupção. Tem uma pauta extensa para a gente tratar hoje, dia de julgamento das contas do primeiro ano de governo de Jair Bolsonaro, também uma resposta da pasta em relação à falta de transparência na divulgação de algumas informações de governo, como é que estão as investigações de fraude no Corona Voucher, e o dia começou com uma operação contra desvios na compra de respiradores no estado do Pará. Operação que também tem a participação aí, pelo menos do ponto de vista de inteligência, da Controladoria Geral da União. É isso, ministro? O que significa essa investigação? Sim, a CGU, ela participa de atividades de investigação conjunta com a polícia e com o Ministério Público. Já temos muito mais de 300 operações, esse ano já tivemos várias. Em relação à situação da pandemia, é a 10ª operação que nós participamos diretamente. Participamos de outras 5 só com informações de inteligência, nessa nós estamos mais diretamente. Eu tomei conhecimento da operação agora pela manhã, pela imprensa. Trata-se de aquisição de respiradores. Normalmente o ministro da CGU não tem acesso a essas informações, ela fica específica, os dados são compartimentados, são tratados pela área de investigação, mas elas vêm de um trabalho conjunto de inteligência, de levantamento de informações, tanto da CGU quanto dos demais órgãos de defesa do Estado. E o objetivo é investigar a participação de servidores públicos, o possível uso da máquina pública mesmo, né, para facilitar esses desvios? Bem, Basília, o objetivo sempre é investigar o desvio de recurso público. Tendo fraudes na utilização do recurso público federal, nós vamos verificar se teve envolvimento de servidores, de autoridades, ou se é um conluio de empresas. As fraudes, elas são diversas, elas têm diversas tipologias. E o que a gente faz é trabalhar em conjunto com os demais órgãos de defesa do Estado para poder fazer com que esse recurso chegue onde ele realmente tem que chegar. Uma das ações de pente fino, de momento, né, da Controladoria Geral da União tem sido quanto à concessão do Corona Voucher, que é esse auxílio emergencial. São R$600 voltados para essa população mais informal, né? Aquela pessoa que está desempregada ou então tem um emprego ali na informalidade, e o governo está disposto a pagar esse benefício por mais 2 meses. Só que desde o início vocês têm identificado a ação de fraudadores ou uma inconsistência nesses dados, né? Quem são essas pessoas que estão tentando obter também esses R$600, apesar de não terem direito para isso? Bem, é importante ressaltar que esse programa é um programa super importante nesse momento que nós vivemos, né? São R$600 pagos, que podem chegar a R$1.200 no caso das mulheres monoparentais que cuidam dos filhos e são mães solteiras e tem essa complexidade. Mas quando a gente fala em orçamento, são R$150 bilhões de orçamento, com mais de 70 bilhões já pagos. Então são recursos com materialidade muito grande, e é papel da CGU fiscalizar a aplicação desses recursos. Então, nós fazemos diversos cruzamentos com diversas bases de dados para indicar indícios de fraude ou indícios de incompatibilidade dessas pessoas. Bem, encontramos servidores públicos recebendo, podemos ter casos em que esses servidores fraudaram ou tiveram seus nomes utilizados por fraudadores, servidores públicos federais, estaduais, municipais. Temos casos também de pessoas que possuem veículos acima de R$60 mil, né, em torno de 70 mil pessoas nessa situação, ou que possuem embarcações, ou que residem no exterior, ou seja, não necessitariam estar recebendo esse recurso. Então, todas essas tipologias, elas são cruzadas, a gente procura identificar os casos, e com isso a gente evolui. Para que você tenha uma ideia, o primeiro cruzamento que nós fizemos com 5 tipologias, ela nos trouxe 200 mil casos de possíveis irregularidades. Com a atuação conjunta com o Ministério da Cidadania, no segundo cruzamento já caiu para 30 mil. Isso demonstra que a União ela está utilizando os recursos para combater a pandemia, mas também está muito atenta a controlar esses recursos.
Esse dinheiro chegou a ser liberado, chegou a ser pago para essas pessoas? O senhor citou aí pessoas que têm carros no valor de mais de R$60 mil, gente que também fez doação de campanha, né, superior a R$10 mil, né, isso em 2018, eu acredito. Até quem tem embarcação, quem mais está recebendo ou quase recebeu indevidamente esses recursos? Então, vamos aí. Esse dinheiro chegou a ser pago para essas pessoas e quem mais está tentando encontrar brechas e acabar recebendo esse benefício na ilegalidade? Com certeza, alguns recursos podem ter sido pagos numa primeira parcela, não todos. A gente teve casos que a gente conseguiu cortar antes. O que foi pago já foi cortado para a segunda e aí nós vamos ter uma ação regressiva para recuperar esses recursos, né? Quem mais pode estar tentando fraudar? Nós temos fraudadores espalhados que utilizam de diversas técnicas, como eu falei. Temos famílias que não estão passando por uma situação fácil, mas não cumprem os requisitos do programa. E, infelizmente, nesse momento, a gente tem que ter um discernimento e verificar. Existe uma regra, e essa regra amarra, por exemplo, que a renda per capita não pode ser superior a meio salário mínimo. Então, nós temos que seguir isso. Tenho certeza que quem ganha, eu sempre cito isso, meio salário mínimo dá em torno de R$500. E quem ganha 540 ou 530, será que ele está ultrapassando, ele não necessita de um apoio nesse momento? Talvez necessite, mas o dinheiro é finito, nós temos um limite da utilização desse dinheiro e cabe a gente identificar esses problemas, essas irregularidades, para que o recurso chegue a quem realmente mais precisa. No caso, nesse cruzamento de dados, vocês identificaram também o nome de presos, né? As famílias dos presos não têm direito a receber o Corona Voucher, esse auxílio emergencial? E como explicar que tenha o cadastro do preso se ele está preso? Bem, a família do preso, ela já recebe auxílio reclusão. Então, para ela já receber um outro auxílio, ela não tem direito a receber o auxílio emergencial desse momento, né? Os presos foram feitos os cruzamentos, foi até, acho que o próprio Ministério da Cidadania, juntamente com a DataPrev, fez esse cruzamento e todos já foram cortados, nenhum recebeu. Fora os presos, nós temos aqueles que estão com mandados de prisão em aberto, são foragidos. Esses também nós cruzamos e as informações de inteligência foram passadas para as polícias que estão tomando as medidas necessárias. Então, na hora que a pessoa vai lá receber o benefício, se o cruzamento de dado atestar que ela está foragida da polícia, ela pode ser presa no momento? Muitos já foram. Então, caso seja detectado algum que ainda esteja nessa situação, com certeza ele vai ser preso. Em relação à fraude dos respiradores, que a gente está acompanhando atentamente com a nossa equipe de reportagem no Pará, até o governador também, Helder Barbalho, ele está na linha dessa investigação, né? Uma investigação aí autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça. De que forma a CGU trata isso com os servidores, né? O fato de ter um servidor que tem assinado, por exemplo, a compra desse respirador já o torna um investigado nessa operação? Como são os processos aí? Bem, toda irregularidade ela é analisada. Assim. Eu não tenho como dizer assim, o servidor às vezes assina de boa fé. Nós até editamos uma norma recentemente de que, óbvio, o servidor pode ser responsabilizado por, isso é constitucionalmente falando, está previsto na Constituição, que o servidor pode ser responsabilizado por dolo ou por culpa, e essa culpa, a gente só amarra que essa culpa tem que ser uma culpa oriunda de um erro grave, de uma culpa grave cometida por aquele servidor, não qualquer erro cometido. Então, isso aí é parte da investigação. Muitas das vezes você pode assinar e cometer um erro não intencional e baseado em documentos técnicos que te levem a um equívoco. Então, nesse caso, a investigação está sendo investigada, eu não posso falar muita coisa porque realmente eu não tive acesso a nada da investigação, então fica complicado eu fazer qualquer juízo de valor sobre essa operação ou outras operações em andamento. Ministro, hoje tem dia do julgamento das contas do primeiro ano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Vocês vão assistir, né? O senhor será um dos ministros presentes, ainda que por videoconferência, nessa cerimônia. Qual a expectativa? É aprovação? É reprovação? Eu também gostaria de saber a avaliação do senhor nesse momento de conflito de relacionamento, né? Há um tensionamento entre as instituições e estará lá o presidente Jair Bolsonaro, os ministros do TCU. O que a gente pode esperar? É um equilíbrio? É uma tentativa de reaproximação
do presidente com essas autoridades que trabalham em órgãos de fiscalização, de controle? Bem, a gente espera a aprovação das contas, como não seria diferente. O presidente ele vem trabalhando, ele tem uma determinação interna do governo de que a gente atue tanto legalmente, cumprindo as normas, como também lutando contra a corrupção. Essa é uma determinação constante do presidente. Quando ele me convidou para ser ministro, foi um ponto que ele bateu de forma com bastante ênfase, e é isso que nós fazemos. Então, o governo vem fazendo todo o seu trabalho. Eu acho que o governo vem saindo bem na parte que cabe em relação às contas, e tenho certeza que as contas serão aprovadas. Em termos de relacionamento, o nosso relacionamento com o Tribunal de Contas da União hoje ele é super harmônico. O ministro José Múcio, presidente do Tribunal de Contas da União, é uma pessoa que que toca de forma exemplar o Tribunal de Contas, é uma pessoa de fácil trato. A CGU, por ter uma afinidade, tem uma proximidade muito grande. O presidente tem um grande respeito pelo presidente Múcio, então eu acho que... Ninguém fala mais alto do que o outro. Não. Há um relacionamento completamente harmônico, respeitoso, e que vai ser mantido pelo respeito mútuo que essas instituições nutrem uma pela outra. Tá certo, é isso. A gente falou então aqui com o Wagner Rosário, ele é o ministro da Controladoria Geral da União, recebendo a equipe da CNN Brasil na casa dele aqui em Brasília.